paz, o Deus do amor, o Deus da esperança, o Deus que nos dá vida, esteja sempre ao nosso lado, nesse momento de meditação, onde nós queremos conversar um pouquinho sobre esse tema, tirando a máscara. Quem é você, jovem cristão? Qual é a nossa real identidade? Quem somos e quem sou eu de fato e de verdade? Todos nós, quando fomos criados, no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, nós somos criados perfeitos. Fomos criados à imagem de Deus. Mas o que é ser criado à imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus é a imagem pela qual Ele quer ser conhecido, pela qual Ele se dá a conhecer. Deus é infinitamente santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de harmonia, Ele é um Deus de conhecimento, Ele é um Deus que, além de tudo isso, é inteligente. Todos esses atributos pelos quais Ele se dá a conhecer, Ele também transmitiu ao ser humano. Evidentemente que Ele nos criou, então Ele nos fez infinitos. Só Ele é eterno, porque Ele não teve começo. Nós todos tivemos um começo, mas fomos criados para sermos eternos e para termos essa vida plena com a sua imagem, nesse mundo perfeito. Entretanto, a partir do momento em que nós pecamos, em que nós viramos as costas para Deus, nós perdemos essa imagem divina, nós perdemos a sua santidade, nós perdemos a sua pureza, nós perdemos a verdade, o conceito de justiça, o conceito de pureza, nós perdemos a paz. E nós, a partir daquele momento, passamos a viver em trevas, buscados pelo pecado, na morte. Deus poderia ter nos deixado assim. Deus poderia ter nos abandonado para a nossa própria sorte, ou seja, para caminharmos para a morte. Ele não estaria fazendo nada de errado. Ele prometeu: no dia em que comeres desta fruta do conhecimento do bem e do mal, morrereis. E a partir dali nós começamos a morrer. Entretanto, a Bíblia nos mostra que Deus, movido pelo seu infinito amor, deu mais uma oportunidade para mim, mais uma oportunidade para ti, mais uma oportunidade para todos os seres humanos que passamos por essa vida. E essa oportunidade se chama graça, através de Jesus. Através da morte de Jesus, que paga o nosso sofrimento, que paga a nossa culpa, que paga o nosso castigo na cruz do Calvário, Deus nos dá novamente a oportunidade de termos o sopro da vida através de Jesus. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que todos nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E lá em Efésios, Paulo diz que agora nós somos revestidos de Cristo, que agora nós temos novamente vida. Lá em Apocalipse diz que salvos serão aqueles que lavaram a sua vestidura, a sua alma no sangue do Cordeiro, que é o próprio Jesus. E ele diz que tudo isso ele fez para que nós possamos viver em boas obras neste mundo. E eu pergunto: quais são estas boas obras? Como ser identificado por elas nessa caminhada da vida? Eu gostaria de ler para vocês o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Como imitar Deus? Lá no paraíso era fácil, nós éramos como Ele. Mas agora que nós perdemos essa identidade, que nós nos escondemos atrás de máscaras que o pecado nos dá, ganância, orgulho, inveja, mentira,
falsidade, raiva, ciúme, insegurança, medo, como ser imitador de Deus. Os versículos anteriores, do capítulo 4, versículo 31 e 32, dizem assim: esteja longe de vocês toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. E agora vivam uns para com os outros de forma benigna, compassiva, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Agostinho dizia que o ser humano só é plenamente feliz quando novamente se encontra com Deus. Ou seja, quando joga suas máscaras fora e assume a sua identidade de filho de Deus. O apóstolo Paulo falou: o que eu preciso jogar fora? Uma coisa completa a outra. Ele começa dizendo gritaria, ira, blasfêmia, amargura, ódio e malícia. E assim como o mundo vive, gritando um com o outro, em malícia, em ódio, deixando-se tomar pela ira, pela raiva, pela amargura, porque falta uma coisa no coração: falta o amor de Deus. Quando nós temos o amor de Deus, nós aprendemos a seguirmos o versículo 37, que diz: sermos bons, benignos, compassivos, porque aprendemos a perdoar como Deus nos perdoa. Neste momento em que nós olhamos para um caixão aonde o morto pode ser eu, pode ser você, como é que nós nos sentimos? Figuradamente, aquele pequeno caixão significava o grande caixão. Diante da iminência da nossa morte, nós podemos ser chamados a qualquer momento por Deus. Para onde iremos? Nós ainda vestimos máscaras, ainda vivemos na malícia, na gritaria, na amargura, com raiva, com ciúme, com ódio? Ou nós já fomos transformados pelo amor de Deus através de Cristo Jesus, recebendo Cristo no nosso coração e transformando a nossa mente através do poder do Espírito Santo, sendo lá fora, no dia a dia, pessoas que são o espelho de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, lá no emprego, na nossa casa, nossos vizinhos, nossa rua, quem eles veem? Veem espelhos de Cristo? Pessoas que refletem o amor de Jesus, pessoas que procuram ser boas, compassivas, benignas, verdadeiras, ou somos identificados como qualquer outro? Esse é um momento de reflexão. Essa pequena mensagem, ela quer servir, quer ter o propósito apenas de fazer uma provocação. Cada um olhe para dentro de si e pense, reflita, como é que o mundo lá fora está me vendo no meu dia a dia? Com máscaras? Ou eu já tenho essa identidade de filho de Deus todos os dias lá fora? É assim que Deus espera que ele seja visto. É por isso que Jesus veio a esse mundo, morreu por mim, para me transformar numa nova pessoa, filho de Deus, que seja sal da terra, luz do mundo, e que possa ser um espelho de Cristo às outras pessoas, um transformador desse mundo que ainda está coberto por pessoas mascaradas, que não descobriram a sua identidade, que não conhecem o amor de Deus. Vivamos o amor de Deus, de fato, de verdade, que Deus
e lá fora, todos os dias de nossa vida, assumindo a identidade cristã com alegria, com prazer, porque estaremos levando vida para aqueles que ainda se encontram em meio à morte. Ajudemos a tirar as máscaras, que assim seja. Amém.